Eu tinha 16 anos quando os meus pais decidiram que o meu pânico era o melhor entretenimento de uma viagem de família. Eles pararam o carro numa bomba de gasolina esquecida no meio do nada, no interior escaldante do Alentejo, e disseram-me para ir buscar um pacote de batatas fritas, uma tarefa banal, como tantas outras que eu engolia sem questionar. Mas quando voltei, o carro já acelerava pela autoestrada, com as janelas baixas e as gargalhadas deles ecoando como facas no meu peito. É só uma brincadeira, filho. Corre atrás, gritou o meu pai pelo retrovisor, enquanto a minha mãe se dobrava de riso, limpando lágrimas falsas dos olhos maquiados. Eles não pararam. Deixaram-me ali, com o sol a queimar a pele e o asfalto a tremer sob os pés, um miúdo de mochila leve e coração pesado, a gritar até a voz se partir. Aquela brincadeira não era a primeira, mas foi a que me quebrou de vez. Cresci num mundo onde o humor se mede em piadas cruéis, onde as minhas lágrimas eram o punchline de um espetáculo familiar que só eles aplaudiam. E o pior? Eu acreditava que merecia aquilo. Que o meu desespero era cômico, uma falha minha que eles corrigiam com mais humilhação. Mas naquele momento, de joelhos na poeira quente, com o cheiro de gasóleo a sufocar-me, algo dentro de mim rachou como uma oliveira centenária sob o machado. Não era só raiva, era o nascimento de uma fome negra, uma vontade de os fazer engolir cada riso, de os ver rastejar pelo chão que eu agora lambia. Vocês acham que pais que abandonam os filhos por diversão merecem redenção? Ou que o sangue que corre nas veias justifica tudo? Eu pergunto-vos, e se o vosso inferno fosse construído pelas vossas próprias mãos, tijolo a tijolo, até que o teto desabasse sobre as vossas cabeças sorridentes? O sol do Alentejo não perdoa. Ele castiga como um Deus antigo, impiedoso, banhando as planícies infinitas num ouro que queima em vez de aquecer. Eu fiquei ali, na bomba de gasolina da EN 256, a uns bons quilómetros de Évora, com o coração a martelar como um tambor de procissão na Semana Santa. A mochila pendia do ombro esquerdo, pesada com o peso de uma garrafa de água pela metade e um telemóvel sem bateria, ironia cruel, porque quem precisa de chamadas quando o mundo te larga na berma? O funcionário da bomba, um homem de bigode grisalho e pele curtida como cor de tourada, observava-me de trás do balcão de vidro sujo, os olhos semicerrados em suspeita ou pena. Eu nunca soube dizer. Precisas de ajuda, rapaz? Perguntou ele em alentejano arrastado, o sotaque que enrola as palavras como fumaça de cigarro. Eu neguei com a cabeça, as lágrimas a secarem no rosto antes de caírem, porque chorar na frente de estranhos era outra lição que os meus pais me incutiram: fraqueza é espetáculo público. Só. O meu carro avariou ali em cima, menti, apontando para o horizonte vazio onde o asfalto se fundia com o céu. Ele resmungou algo sobre putos da cidade e voltou aos jornais desbotados, deixando-me sozinho com o zumbido das moscas e o ronco distante de um caminhão que passava como um predador indiferente. Sentei-me no banco de metal enferrujado ao lado da máquina de café, as mãos a tremer enquanto revivia o momento no retrovisor, o rosto do meu pai, largo e rubicundo de vinho tinto, contorcido num riso gutural, a minha mãe, com o cabelo loiro tingido a chicotear o ar como uma flagelação, os lábios pintados de vermelho a formar a palavra brincadeira como se fosse uma bênção. Eles eram assim desde que me entendo por gente, o casal perfeito de Lisboa, ele um advogado de casos suculentos em tribunais cheios de ecos, ela uma decoradora de interiores que transformava casas vazias em museus de bom gosto. A nossa vida era um catálogo de luxos, jantares no bairro alto com vinhos do Douro, verões em casarões alugados na costa vicentina, onde as ondas batiam como palmas aprovadoras. Mas por trás das cortinas de linho egípcio, o amor era uma moeda falsa, trocavam-no por piadas que cortavam fundo, por ausências disfarçadas de trabalho importante. Lembrei-me da vez em que, aos 12 anos, me trancaram no quarto durante uma festa de família em Sintra, com o som da música fada a infiltrar-se pelas frestas como um lamento que não era o meu. É para te ensinares a ser independente, amorzinho, disse a minha mãe depois, servindo-me um pedaço de pastel de nata como prémio. Independente. Eu era uma criança que acordava de pesadelos com o nome deles nos lábios, suplicando por um abraço que nunca vinha. E agora isto, abandonados num cruzamento de estradas poeirentas, onde o cheiro de terra seca se misturava com o diesel, e o único som humano era o meu próprio soluço engasgado. Levantei-me devagar, as pernas dormentes como raízes expostas. A bomba tinha um telefone público ao canto, daqueles relíquias dos anos 90, com o visor rachado e o cheiro de moedas enferrujadas. Inseri as últimas 2 moedas que tinha no bolso, 1,50€, herança de um pequeno almoço apressado em Beja, e marquei o número de casa. O toque ecoou como um sino fúnebre,
uma, duas, três vezes. Finalmente, a voz da minha mãe, doce como mel de rosmaninho, mas afiada como uma navalha. Mãe. Sou eu. Onde estão? Por favor, venham buscar-me. Silêncio. Depois, uma gargalhada baixa, partilhada com alguém ao fundo, o meu pai, de certo. Ora, o nosso aventureiro. Já estás a divertir-te? Corre, filho, que o autocarro para Évora passa em 10 minutos. É parte da brincadeira. Aprenda a sobreviver, como nós te ensinamos. Mas eu estou com medo. Por favor. Mais riso, agora mais alto, como se eu fosse o ator principal num circo de horrores. Medo. Isso é para fracos. Amanhã contas-nos tudo no jantar. Beijinhos. E o clique? O vazio. Bati o ausente com tanta força que o plástico rachou mais um pouco. O funcionário olhou para mim agora, de verdade, e estendeu-me um copo de água fresca. Senta-te, miúdo. O mundo não acaba numa bomba. Bebi devagar, o líquido a escorrer pela garganta como bálsamo temporário. Ele chamava-se Manuel, 60 e poucos, viúvo há 10 anos, com uma filha em Lisboa que raramente ligava. Contou-me histórias de caminhoneiros perdidos, de noites em que o vento uivava como lobos nas serras próximas. A família é como o azeite, bom em doses, mas em excesso, sufoca. Fiquei ali até o sol se pôr, o céu a tingir-se de laranja e púrpura como um quadro de Paulo Arrego, cheio de sombras escondidas. O autocarro chegou atrasado, cheirando a suor e pão de alho, e levei-me para Évora, a cidade branca dos templos romanos e ossos capuchinhos. Paguei com o que me restava, e sentei-me no fundo, o vidro frio contra a testa febril. Enquanto as luzes da estrada piscavam como estrelas caídas, jurei para mim mesmo, isto não acaba em riso. Eles pagariam. Não com sangue, isso era demasiado fácil, demasiado bárbaro para o meu ódio refinado. Pagariam com o veneno da culpa, gota a gota, até que o orgulho deles se dissolvesse como sal no mar. Naquela noite, dormi num albergue barato perto da Sé, o quarto partilhado com mochileiros alemães que falavam de rotas do vinho como se a vida fosse um mapa sem buracos. Acordei com o sino da catedral a dobrar às 6, o corpo doendo como se tivesse corrido uma maratona de montanhas. Tomei um duche frio, vesti a roupa amarrotada e saí para as ruas de calcário polido, onde o ar cheirava a jasmim e café torrado. Évora era um labirinto de história, o aqueduto romano a erguer-se como uma espinha dorsal gigante, os arcos da universidade a sussurrar segredos de alquimistas. Mas para mim, era um palco novo, um lugar onde reescrever o guião da minha vida. Encontrei trabalho no dia seguinte, um emprego de lavador de pratos num restaurante de comida tradicional, daqueles que servem migas alentejanas e ensopado de borrego com um vinho caseiro que queima a goela. O dono, um homem atarracado chamado João, com mãos como raízes de sobreiro, não perguntou pelo meu passado. Trabalhas duro, comes à borla. O resto é contigo. E assim foi, 16 horas por dia, os braços mergulhados em água sapenosa até os cotovelos, o vapor a embaçar os vidros enquanto os clientes riam de anedotas sobre touradas e colheitas. À noite, deitava-me no catre estreito, o corpo exausto, mas a mente um furacão. Pensava nos meus pais. Imaginava-os em casa, no apartamento de luxo no Chiado, com as vistas para o Tejo a brilhar como prata líquida. Eles teriam contado a história aos amigos no clube de golfe, o nosso rapaz é tão ingênuo. Deixámo-o na bomba e ele acreditou que era a sério. Rimos tanto. Risos que ecoavam nos copos de Porto, nos tapetes persas, nas camas de lençóis de seda onde se deitavam sem remorsos. Mas eu lambia as feridas como um cão ferido, e cada lambidela era uma promessa, voltaria. Não como o filho perdido, mas como o juiz impiedoso. Passaram 2 semanas antes de ligar. Eu comprara um telemóvel pré-pago barato, daqueles que vendem nas tabacarias com tabaco e jornais. O número era o mesmo, gravado na memória como uma cicatriz. Onde estás, seu malcriado? Volta para casa agora, berrou o meu pai, a voz rouca de irritação misturada com vinho. Tens lições para estudar, e nós temos compromissos. A minha mãe ao fundo, fingindo preocupação. Ele deve estar a brincar conosco agora. Que fofo. Respondi com calma, a voz baixa como o murmúrio do vento nas vinhas. Brincar. Aprendi isso convosco.
Estou bem. Não me procurem. E desliguei. O silêncio que se seguiu foi o meu primeiro gosto de poder, doce, amargo, viciante como um medronho que os alentejanos destilam em alambiques escondidos. Évora tornou-se o meu casulo, um lugar de metamorfose lenta e dolorosa. As ruas estreitas, ladeadas por casas de paredes caiadas e varandas de ferro forjado, eram o meu labirinto diário. De manhã, subia a Rua dos Penedos ao mercado municipal, onde as velhas com chalos negros negociavam peixe fresco e azeitonas pretas como pecados. À tarde, perdia-me no jardim público, sob as sombras das araucárias centenárias, onde casais se beijavam como se o mundo não doesse. Eu observava tudo, absorvendo como uma esponja seca, o jeito como os alentejanos falam devagar, enrolando as vogais como se o tempo fosse um luxo, o cheiro de pão quente das padarias ao amanhecer, misturado com o perfume de laranjeiras em flor. Era uma Baonha autêntica, longe das luzes falsas de Lisboa, onde a vida se vive com os pés na terra e o coração exposto. O trabalho no restaurante era um inferno controlado. João, o dono, era um mestre em equilibrar dureza e humanidade, gritava quando os pratos se acumulavam, mas partilhava o ensopado à mesa dos funcionários, contando histórias de como perdeu uma perna numa fábrica de cortiça nos anos 70, e ainda assim dançava o rancho na festa da aldeia. A dor é como o vinho, envelhece bem se aguardares direito, dizia ele, batendo na prótese de madeira com o copo. Eu assentia, lavando taças com fúria contida, imaginando os rostos dos meus pais refletidos na espuma. Cada prato limpo era uma vitória pequena. Eu, que fora o bebé chorão da família, agora sustentava-me sozinho, com as unhas roídas e as costas arqueadas como um arco de catedral gótica. À noite, estudava. Comprara livros usados numa livraria poeirenta perto do Templo de Diana, volumes amarelados de Camões e Essa de Queiroz, mas também manuais de psicologia baratos, daqueles que prometem desvendar a mente humana como um enigma de São Vicente. Lia à luz fraca da lâmpada do albergue, as páginas cheias de sublinhados febris, Freud e as feridas da infância, Lacan e o espelho partido do eu. Descobri que o abandono não era só uma brincadeira, era um trauma enraizado, uma semente de ódio que florescia em vingança. Os meus pais não eram monstros, eram vazios, cascas polidas por anos de conveniências sociais, onde o amor se mede em likes no Instagram e jantares de gala. Eles riam do meu desespero porque o seu próprio era demasiado pesado para carregar. Escrevia cartas que nunca enviava. Folhas rasgadas de um caderno espiral, manchadas de suor e lágrimas secas. Vocês acham que uma bomba de gasolina é o fim do mundo? Eu vivo num quarto que cheira a mofo, como as vossas almas. Mas eu cresço. E quando voltar, vocês vão implorar pelo regresso da brincadeira. Rasgava-as ao amanhecer, atirando os pedaços para o Guadiana imaginário que corria nas veias da cidade. Em vez disso, comecei a planear. Não era raiva cega, era estratégia, como um xadrez jogado nas sombras dos claustros medievais. Contactei a minha tia-avó, a única parente que os meus pais evitavam como uma praga, uma senhora de Setúbal, viúva de um pescador, que vivia num barracão à beira do Sado com gatos vadios e memórias de ditadura. Ela respondera à minha chamada com uma voz rouca de tabaco: esses teus pais são como os caranguejos, beliscam e fogem para a areia. Mandou-me dinheiro, 500 euros embrulhados no envelope com selo de carimbo salgado, e um bilhete: vem quando quiseres. A família verdadeira não abandona. Guardei o dinheiro como um talismã, comprando um fato barato numa loja de segunda mão e inscrevendo-me num curso noturno de Direito na Universidade de Évora. Para seres mais esperto que eles, pensei, enquanto assinava o formulário com uma mão que ainda tremia. Os meses escorregaram como areia de praia em comporta. O verão deu lugar a um outono ameno, com as vindimas a tingir as vinhas de vermelho sangue, e eu mudei. O corpo magro ganhou músculos de trabalho braçal, o olhar evasivo endureceu em determinação. Fiz amigos, ou aliados, como preferia chamar, o Pedro, um estudante de história com dreadlocks e tatuagens de fado, que me ensinou a tocar viola baixa em noites de cerveja no Café Alentejo, a Maria, uma empregada de hotel com olhos verdes como o Atlântico, que partilhava segredos de corações partidos ao luar do aqueduto. Com ela, aprendi o primeiro beijo verdadeiro, não o das festas familiares forçadas, mas um lento, salgado de mar e desejo, que me fez questionar se a vingança valia o preço da solidão. Mas a solidão era o meu combustível. Toda a noite, revivia a bomba, o carro a afastar-se, o pó a erguer-se como um véu de noiva traída, os risos a ecoarem no vazio. Sonhava com isso, acordando suado, o peito oprimido como se o diesel me sufocasse ainda.
E nos sonhos, eu voltava, não a pedir perdão, mas a julgar. Imaginava-os de joelhos no tribunal do meu ódio, confessando pecados que nem Deus perdoaria. Um dia, o inevitável aconteceu. Recebi uma mensagem da minha mãe: estamos preocupados. Volta para casa. O teu pai perdeu um grande caso, precisa de ti para o animar. Ri-me, alto e seco, no meio da Rua das Flores, onde os turistas fotografavam azulejos como se a dor fosse postal. Preocupados. Depois de meses. Respondi: estou a aprender a sobreviver. Como me ensinaram. Bloqueei o número. Mas o plano fervia, eu voltaria a Lisboa, não como filho, mas como sombra. Infiltrar-me-ia na vida deles, tijolo por tijolo, até que o castelo de mentiras desabasse. João notou a mudança. Tens fogo nos olhos, rapaz. Cuidado para não te queimares. Sorri, limpando o balcão com um pano que cheirava a limão. O fogo é o que me aquece, senhor. Sem ele, era só cinza. O inverno chegou a Évora como um manto de neblina, envolvendo os templos em véus cinzentos que faziam as pedras romanas parecerem fantasmas de impérios caídos. Eu já não era o miúdo da bomba, era um jovem de 17 anos, com barba rala e ombros largos, que caminhava pelas ruas com o passo firme de quem sabe para onde o vento sopra. O curso de Direito consumia-me, aulas ao entardecer no anfiteatro da universidade, onde professores de gravata solta dissecavam códigos como cirurgiões de almas, e debates acesos sobre justiça que me faziam ferver por dentro. A lei é o espelho da sociedade, dizia o professor Almeida, um homem magro com óculos de ar dourado, e quando os pensamentos de essa. Mas e quando o espelho mente, perguntava eu, e os colegas riam, achando piada ao alentejano misterioso. Estudava até altas horas, rodeado de livros que cheiravam a tinta velha e segredos, tratados de psicologia criminal, onde aprendi que o narcisismo dos meus pais era uma prisão autoimposta, um ciclo de abuso disfarçado de afeto. Eles não me abandonaram por maldade pura, era egoísmo destilado, o medo de envelhecerem sozinhos num mundo que aplaude a juventude. Mas o conhecimento não curava, afiava a lâmina. Comecei a investigar, usei a biblioteca pública para aceder a registros online, descobrindo os podres do meu pai, casos de corrupção mal disfarçados em tribunais de Lisboa, testemunhas silenciadas com cheques gordos. A minha mãe. Uma coleção de dívidas em lojas de luxo, financiadas por maridos anteriores que fugiram como ratos de um navio a afundar. Contactei a tia-avó mais vezes. Ela vivia em Setúbal num barracão à beira do rio, onde o sado serpenteava preguiçoso como um lagarto ao sol, e os barcos de pesca balançavam com o cheiro de sardinhas grelhadas. Visitei-a num fim de semana chuvoso, o comboio a chocalhar pelas planícies como um lamento de fado. Olha para ti, crescido como uma sobreira, disse ela, abraçando-me com braços magros mas fortes, cheirando a sal e alecrim. Contou-me histórias da família. O avô, um republicano que lutou na Grande Guerra, deixando cartas de trincheiras que ainda guardava numa caixa de rapé. A avó, que costurava vestidos para as damas de Alcácer, sussurrando maldições para maridos infiéis. Teus pais são frutos podres da mesma árvore. Mas tu podes ser a raiz nova. Fiquei lá uma semana, ajudando-a a remendar redes de pesca e a colher figos maduros de pomar. Aprendi a cozinhar choco frito, o molho de vinagre e coentros a queimar a língua como verdades não ditas. À noite, sentávamos-nos na varanda de madeira lascada, com o mar a rugir ao fundo como um coro grego, e ela falava de perdão. O ódio come a alma, rapaz. Mas a vingança? Essa pode ser justiça, se for limpa. Eu assentia, mas por dentro, o plano cristalizava, infiltrar-me na firma do meu pai como estagiário, usar o conhecimento para expor as fraudes, para a minha mãe, vazar os segredos das dívidas para os círculos sociais dela, onde a reputação era moeda de ouro. Voltei a Évora renovado, com um envelope de fotografias antigas, eu bebê nos braços da tia, sorrindo sem saber o que viria. Pendurei uma na parede do quarto, ao lado de um mapa de Lisboa marcado com alfinetes, o Chiado, o Tribunal, o clube de golfe em Cascais. O Pedro, o meu amigo de dreadlocks, notou. Estás a planejar uma revolução, mano. Contra o sistema ou contra o coração? Rime, passando-lhe a viola. Contra os dois. Toca aí um fado, que o meu é demasiado amargo. Maria e eu aprofundámo-nos. Ela era de Beja, com sardas no nariz e um riso que iluminava as noites frias como fogueiras de São João.
Fazíamos amor no quarto dela, um sótão no hotel com vista para as muralhas, o corpo dela suave como dunas de areia, os gemidos misturando-se com o vento que uivava pelas frestas. Conta-me o que te dói, sussurrava ela depois, traçando linhas no meu peito com o dedo. E eu contava, pedaços, não tudo, porque a dor era minha armadura. Pais que brincam com o fogo e queimam os filhos, resumiu uma noite, enquanto a chuva batia no telhado como palmas irônicas. Ela beijou uma cicatriz invisível. Então queima-os de volta. Mas não te percas. Não me perdi. Pelo contrário, candidatei-me a uma bolsa para Lisboa, usando o nome falso de Eduardo Silva, um pseudónimo inspirado no autor de Os Maias, o cronista das decadências familiares. Fui aceito na firma de advogados do meu pai, ironicamente, através de um contacto anónimo que enviei por correio. O primeiro dia foi um batismo de fogo, o edifício no Rocio, com mármores frios e elevadores que sussurravam segredos, e o meu pai no gabinete de topo, alheio à sombra que entrava como estagiário. Viu pela primeira vez em meses, mais grisalho, as rugas cavadas como sulcos de vinhas secas, o fato cinzento a pendurar como uma pele velha. Ele não me reconheceu, o cabelo curto, o fato escuro, o olhar neutro. Bem-vindo, rapaz. Trabalha duro, e quem sabe? Estendeu a mão, e eu apertei-a, sentindo o pulso dele acelerar ligeiramente, como se o subconsciente cheirasse o perigo. Obrigado, senhor. Aprendo rápido. Naquela noite, jantei com Maria via videochamada, o ecrã do telemóvel a brilhar no escuro do comboio de regresso. Estás a entrar na boca do lobo, disse ela, os olhos preocupados mas orgulhosos. Sim. E levo veneno nos dentes. O veneno era paciência. Copiava ficheiros, anotava discrepâncias, transferências offshore para paraísos fiscais, testemunhas subornadas em casos de fraude imobiliária. Enviava anónimos para o Ministério Público, gotas no oceano que um dia transbordaria. Para a minha mãe, era mais subtil. Criei um perfil falso nas redes, amiga confidencial, e comecei a sussurrar nos fóruns de moda lisboeta sobre dívidas não pagas, faturas de Paris e Milão que pairavam como nuvens de tempestade. Eles sentiram o vento mudar. Mensagens chegavam, sabemos que estás por aí. Para com isto. Mas eu respondia com silêncio, o mesmo que me deram na bomba. O ódio não era mais uma chama, era um incêndio controlado, lambendo as fundações do império deles. Lisboa engoliu-me como o Tejo engole os segredos dos barcos afundados. A cidade era um organismo vivo, pulsando com o elétrico 28 que rangia pelas colinas, os cheiros de belos pastéis de Belém misturados com o sal do oceano, e as multidões no cais do Sodré que se moviam como cardumes em pânico. Aluguei um quarto minúsculo em Alfama, num prédio de janelas tortas e escadas que gemiam como velhas fadistas, onde o fado ecoava das tabernas até de madrugada. De dia, era o estagiário invisível na firma, de noite, o caçador nas sombras, sendo a teia que os meus pais nem sonhavam existir. O meu pai estava a desmoronar-se devagar, como um palácio de Mafra sob terremoto subtil. Os casos escorregavam-lhe das mãos, um divasão fiscal que o procurador-geral apanhou pelo colarinho, graças a uma dica anónima, que eu plantara como uma semente de azinheira. Ele andava pelos corredores com olheiras profundas, o fato amarrotado, gritando para os associados como um touro ferido na arena de campo pequeno. Uma vez, ouviu ao telefone no gabinete adjacente, maldito estagiário novo. Não, não é ele. É outra coisa. Alguém nos está a trair. Rime baixinho, fingindo arrumar pastas, o coração a bater como o de um ladrão na catedral. A minha mãe era presa mais fácil, ou assim pensava. Ela movia-se nos salões de Cascais, onde as esposas de executivos bebiam chá de bergamota e fofocavam sobre plásticas mal feitas. Eu infiltrara-me ali através do perfil falso, conheço a Carla. Aquela decoradora. Ouvi dizer que deve milhões às casas de Milão. Cuidado com quem contratais. Os posts viralizaram nos grupos privados do WhatsApp, como fogo em palha seca. Ela ligou-me uma noite, o número desbloqueado por curiosidade sádica. És tu? Para com isto, por amor de Deus. Estamos a sofrer. A voz dela tremia, sem o verniz de outrora, era nua, crua, como a voz de uma mendiga no Rocio. Sofrer. Como eu sofri na bomba, com o sol a queimar e vocês a rirem, respondi, a voz baixa e controlada, como o murmúrio de um padre na confissão. Silêncio do outro lado, interrompido só pelo soluço dela.
Era só uma brincadeira. Não sabíamos que ias levar a sério. Brincadeiras têm consequências, mãe. Como as vossas. Desliguei, o telemóvel quente na mão, e saí para a rua, onde a chuva fina lavava o empedrado de Alfama como lágrimas tardias. Maria veio visitar-me num fim de semana de céu azul, o comboio dela a chegar à Santa Apolónia com o cheiro de maresia. Passeámos pelo castelo de São Jorge, as muralhas medievais a erguerem-se como sentinelas silenciosas, e subimos à torre onde o vento uivava histórias de moriscos e cristãos. Isto é vingança ou cura? Perguntou ela, encostada ao parapeito, o cabelo a dançar como bandeiras de 5º de junho. Beijei-a ali, com a cidade aos nossos pés como um tapete de azulejos partidos. Ambas. Sem uma, a outra não serve. Mas a cura era ilusória. Nos momentos quietos, no quarto com vista para o Tejo, o passado regressava como um nevoeiro matinal, flashes da bomba, o carro a sumir no pó, os risos gravados na alma como vinil riscado. Acordava a gritar, o suor colando os lençóis, e Maria abraçava-me até o tremor passar. Eles não merecem-te assim, murmurava ela. Mas eu discordava, eles mereciam ver o monstro que criaram, o filho que se tornara juiz e carrasco. O plano avançava. Encontrei aliados improváveis, um antigo colega do meu pai, o Dr. Mendes, um homem de barba branca e olhos cansados, que odiava as manobras sujas do chefe. Num café escondido no bairro Alto, com o cheiro de ginginha a adoçar o ar, ele confidenciou: o teu pai é um tubarão, mas os tubarões afogam-se na própria ganância. Passei-lhe documentos, cópias digitais de transferências ilícitas, e ele prometeu usá-los num depoimento anónimo. Em troca, nada, só a satisfação de ver a balança pender. Para a minha mãe, o golpe foi pessoal. Descobri o amante dela, um decorador italiano de meia-idade, com estúdio encheado e dívidas piores que as dela. Enviei-lhe e-mails com extratos bancários, provas de que ela usava como escada para fugir aos credores. O escândalo rebentou num jantar de gala em Oeiras, ela, chorando num canto, enquanto as amigas cochichavam como corujas enramadas. Liguei para ela depois, do número público de uma cabine no Terreiro do Paço. Sentes agora o que eu senti? Sozinha, exposta, a rir para não chorar. Por favor. Vamos falar. Volta para casa. A súplica era patética, como um fado mal cantado. Casa. Aquela era uma prisão de risos falsos. Agora, é o vosso inferno. O meu pai descobriu-me no mês seguinte. Eu estava no arquivo, a fotocopiar o dossiê final, um dossiê de 200 páginas com e-mails, contas, testemunhos, quando ele irrompeu, o rosto vermelho como vinho de reguengos. Eduardo. Não. És tu. O meu filho. Os olhos dele arregalaram-se, o reconhecimento a bater como um murro. Agarrou-me pelo braço, os dedos a cravar como garras. O que estás a fazer? Traidor. Sorri, frio como o mármore do panteão. Traição. Vocês inventaram o jogo na bomba. Eu só estou a jogar melhor. Ele recuou, o peito arfando, e pela primeira vez vi medo nos olhos dele, medo puro, como o meu naquela tarde de agosto. Vamos resolver isto em família, gaguejou. Janta connosco amanhã. Aceitei. Não por fraqueza, mas por estratégia, o golpe final seria a mesa, onde tudo começara. A casa no Chiado era um mausoléu de luxos falsos, paredes forradas de seda damasco, candelabros de cristal que tilintavam como sinos de aviso, e o cheiro persistente de lavanda seca misturado com desespero recente. Sentei-me à mesa de mogno polido, o mesmo onde outrora devorava bacalhau à brasa enquanto eles contavam anedotas de casos ganhos e festas perdidas. Agora, o silêncio era uma entidade viva, pairando como o fumo de um charuto apagado. O meu pai presidia à cabeceira, o copo de tinta intocado, as mãos entrelaçadas como em oração falhada. A minha mãe, ao lado, maquiada demais, os olhos inchados disfarçados por rímel borrado, servia o vinho com tremores que traíam a fachada. Obrigado pelo convite, disse eu, cortando um pedaço de queijo de azeitão, o sabor cremoso contrastando com o ácido na boca. Faz tempo desde uma refeição em família. Eles trocaram olhares, cúmplices como ladrões apanhados. O meu pai pigarreou, a voz rouca de noites sem sono. Filho. Sabemos que exageramos naquela brincadeira. Estávamos estressados, o carro,
a viagem. Foi um erro. Ele estendeu a mão sobre a toalha de linho, mas eu não a toquei. Em vez disso, deslizei o dossiê sobre a mesa, a pasta castanha, selada com elástico, como um veredito de tribunal. O que é isto? Perguntou a minha mãe, os dedos a abrirem com hesitação, as páginas a farfalharem como folhas secas de outono. Justiça, respondi simplesmente. As vossas brincadeiras não pararam na bomba. Corrupção, subornos, dívidas que destroem vidas. Eu compilei tudo. O Ministério Público recebe cópias amanhã. O choque foi visível, o rosto do meu pai empalideceu como giz, as veias no pescoço a pulsar como cordas de viola tensa. A minha mãe largou as páginas, um soluço escapando como vapor de panela a ferver. Como? Porquê? És nosso sangue. Sangue, ecoei, a voz subindo como o crescendo de um fado de Amália. Sangue não justifica abandono. Vocês riram do meu desespero, um miúdo de 16 anos, sozinho no Alentejo, a questionar se valia a pena viver. Agora, imaginem o desespero de famílias destruídas pelos vossos esquemas. O Sr. Costa, que perdeu a casa por causa do vosso desenvolvimento. A Sra. Alves, silenciada num caso de assédio que encobristes, pai. Ele levantou-se, a cadeira a raspar o chão como unhas num quadro. Maldito. Isso é chantagem. Vou-te destruir. Rime, o som ecoando nas paredes como um hino profano. Destruir-me? Vocês já o fizeram. Mas eu renasci. Em Évora, lavando pratos e lendo sobre mentes como as vossas, vazias, egoístas, presas em ciclos de dor que infligem aos outros. A brincadeira foi o catalisador. Agora, paguem. A minha mãe caiu em lágrimas, genuínas desta vez, o rímel a escorrer como tinta de azulejo rachado. Por favor, filho. Podemos mudar. Terapia, o que for. Não nos tires tudo. Ajoelhou-se ao meu lado, as mãos a agarrarem a minha manga como uma náufraga a um destroço. Por um instante, o velho instinto, o miúdo que ansiava pelo abraço, agitou-se. Mas esmaguei-o, lembrando o retrovisor, os risos, o pó da estrada. Demasiado tarde, disse, levantando-me. A polícia bate à porta na próxima semana. Usem o tempo para refletir. E lembrem-se, cada riso que deram à minha custa, cada lágrima que ignoraram, construiu isto. Saí para a noite lisboeta, o ar fresco do Tejo a lavar o peso do peito. Caminhei pelo Chiado, as luzes dos candeeiros a dançarem no empedrado molhado pela garoa, e parei num mirador com vista para o rio, negro, infinito, carregando segredos de séculos. Liguei para Maria. Está feito. O dossiê está com eles. A voz dela, suave como o fado que tocava ao fundo de uma taberna próxima. E tu? Livre. Livre como o vento nas planícies. Os dias seguintes foram um turbilhão. A firma do meu pai desmoronou, buscas da PJ, títulos nos jornais como advogado de elite acusado de fraude, fotos dele algemado a serem devoradas pelos ecrãs de TV no café da esquina. A minha mãe fugiu para um spa em Sintra, mas os credores caçaram-na como abutres, vendendo a história para as revistas cor-de-rosa. Eu mantive-me invisível, o estagiário que se demitiu subitamente, mudando-me para um apartamento modesto em Moraria, onde os muçulmanos antigos sussurram orações nas mesquitas escondidas. A tia-avó ligou, ouvi as notícias. Orgulho-me de ti, rapaz. Mas cuidado, a vingança deixa cicatrizes. Ela tinha razão. Nas noites quietas, o vazio ecoava, sem eles, quem era eu? O herói ou o vilão da minha própria saga? Maria mudou-se para Lisboa, o nosso amor florescendo como jasmins nas varandas de Alfama. Juntos, passeávamos pelo Lisboa Factory, entre grafites e ateliê, planeando um futuro que não cheirava a diesel. Mas o passado chamava, uma carta chegou, escrita à mão pela minha mãe, o papel manchado de lágrimas. Perdoa-nos. Estamos sozinhos agora, como tu estiveste. O inferno é real. Guardei-a na caixa de rapé da tia, ao lado das cartas do avô. Perdão? Talvez um dia. Mas por agora, a justiça era o meu escudo. O ano virou como as marés do Tejo, impiedoso, renovador, deixando detritos na margem para que os sobreviventes os varram.
Eu tinha 18 anos agora, um homem forjado no fogo da bomba e temperado nas ruas de duas cidades, Évora, a mãe dura que me ensinou a sobreviver, Lisboa, a amante volúvel que me deu asas para voar baixo. Inscrevi-me na Faculdade de Direito na Universidade Nova, com uma bolsa merecida e um apelido limpo, o da tia-avó, Silva, como uma pele nova. As aulas eram um bálsamo, debates sobre ética penal, onde eu defendia a retribuição como equilíbrio cósmico, e os professores assentiam, vendo faíscas de gênio num jovem de olhos fundos. O meu pai foi condenado a 5 anos, suspensos com confissão, mas a reputação dele era uma carcaça vazia. A firma fechou, os clientes fugiram como ratos do bairro Alto ao amanhecer. Ele mandou-me uma carta da prisão provisória em Évora, ironia cruel, a mesma cidade que me acolhera. Aprendi a lição, filho. O riso era a minha armadura, mas tu partiste-á. Se saires inteiro disto, sê melhor que eu. Rasguei-a, mas guardei os pedaços, colando-os num colagem tosca, um mosaico de dor, como os do Palácio da Pena. A minha mãe vendeu o apartamento, mudando-se para um teu em Benfica, onde as luzes do estádio brilham como promessas falsas. Ela tenta contactar-me através de amigos comuns, diz ao meu filho que o amo. Que sinto falta das nossas brincadeiras. Brincadeiras. A palavra ainda me revira o estômago, como vinho azedo. Respondo indiretamente, através de um advogado que contratei para gerir a herança. Sim, eles deixaram-me algo, uma cota na casa de Sintra, que doei a um abrigo para jovens abandonados no Alentejo. Diga-lhe que o amor não se mede em bens, transmiti. Maria e eu casámos num registro civil discreto, com o Pedro a tocar viola e a tia-avó a trazer figos de Setúbal. A lua de mel foi na costa vicentina, dormindo em vãs velhas sob estrelas que piscavam como olhos de deuses indiferentes, o mar a rugir hinos de liberdade. Ali, na praia de Odeceixe, onde o rio encontra o Atlântico em abraço turbulento, contei-lhe tudo pela primeira vez, o pânico total na bomba, o gosto do pó na boca, o nascimento do ódio como uma criança indesejada. Ela ouviu, o vento a levar as palavras para o horizonte, e disse: transformaste veneno em remédio. Isso é o que os fortes fazem. Voltei à bomba de gasolina uma vez, de carro alugado, o asfalto agora familiar como uma cicatriz curada. O Manuel ainda lá estava, mais encarquilhado, mas com o mesmo bigode grisalho. O puto da cidade. Cresceu bem. Ofereceu-me um café, e sentámo-nos no banco enferrujado, o sol do Alentejo a banhar-nos em ouro benigno. A vingança serviu? Perguntou ele, sabendo mais do que dizia. Serviu, respondi. Mas o perdão? Esse é o prémio final. Não perdoei ainda. Visitei-o separadamente, o meu pai num café de Évora pós-tribunal, os olhos dele baços como vinho velho, a minha mãe no seu T1, rodeada de caixas de porcelana quebrada. Falei pouco, perguntas frias sobre remorsos, respostas evasivas deles. Sinto muito, murmuraram os dois, em uníssono como um cor falhado. Muito tarde para sinto muito, disse eu. Mas cedo para recomeçar. Sem mim. Saí dali com o peito leve, como se o teste tivesse lavado as últimas impurezas. Agora, dou aulas em centros comunitários, contando a história da bomba a miúdos de bairros periféricos. A família falha, mas tu não. Constrói o teu império na dor. Eles olham-me com olhos famintos, e eu vejo o meu reflexo, não o chorão, mas o sobrevivente. Às vezes, no silêncio da noite lisboeta, com Maria a dormir ao lado e o rio a murmurar lá embaixo, pergunto-me, valeria a pena sem a vingança? Sim. Porque no fundo, não era só por eles, era por mim, o miúdo que merecia rir por último. E agora, rio, não de desespero, mas de uma liberdade gaiola, dura como o granito português, mas eterna como o mar. Vocês, que liem isto, se os vossos pais rirem do vosso choro, lembrem-se, o asfalto queima, mas forja heróis. E os heróis? Eles voltam, não para destruir, mas para reescrever o fim.